No final do ano passado, eu conheci esse livro aqui, Torto-Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. Eu não conhecia o livro, não conhecia do que se tratava o livro, não conhecia o autor, sabe? Eu peguei mais por indicação de canais que eu sigo no YouTube sobre livros, né, e que estavam falando bem, mas quando eu pego um livro novo, eu não fico me estendendo muito em resenhas do livro, até para não estragar a surpresa, né? Que um livro é legal você entrar nele completamente virgem, né, do que ele fala, para você ter o seu próprio envolvimento, ter sua própria conclusão a respeito do livro. E foi uma grande surpresa para mim esse livro, uma grande surpresa. De certa maneira eu posso dizer que foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. E o Itamar Vieira Júnior, sabe, foi um autor também que, e é um autor recente, né, ele tem poucas obras publicadas, é um autor jovem, ele está agora com 40 anos, 41 anos, né? E esse é o primeiro romance dele. Ele escreveu outros livros de contos, né? Em 2012 ele escreveu um livro de contos chamado Os Dias, e em 2017 ele publicou A Oração do Carrasco, né? E ele é uma pessoa interessante porque ele tem uma formação acadêmica dentro da discussão que ele desenvolve dentro desse livro. O Itamar ele é formado em geografia, com mestrado também em geografia, e com doutorado em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. E o tema do doutorado dele foi exatamente a construção de comunidades quilombolas, né, que é uma discussão que atravessa esse livro Torto-Arado. Mas aí a gente fica pensando assim que esse livro é acadêmico, esse livro é cheio de jargões da universidade, mas não é. Tá? É um livro extremamente sensível, extremamente poético, sabe, que captura a gente logo no primeiro parágrafo, sabe? Eu não pretendia, por exemplo, ler esse livro no final do ano passado, sabe? Eu pretendia até guardar, eu ia viajar no início do ano, e eu pretendia, vou levar, né? Vou levar algum livro assim, um só, não vou levar em viagem 5, 10 livros, sabe? Porque a gente sabe que não lê, né? Aí eu vou levar Torto-Arado. Então passaram as festas de Ano Novo, eu peguei Torto-Arado para ler as primeiras páginas, assim, só para dar uma olhadinha, né, do que se trata. E aí, como eu falei, o primeiro parágrafo já me capturou. Em 3 dias o livro estava lido. Eu não conseguia desgrudar do livro. Estava no período de férias, favorecia bastante, sabe? Mas eu não consegui desgrudar pela fluidez, pela sensibilidade, pela capacidade narrativa que o Itamar Vieira Júnior ele produziu. E aí, vendo sobre esse autor, como no momento que eles fazem, inclusive, estudos acadêmicos sobre quilombolas, sobre negros, a gente vê que A Oração do Carrasco, Torto-Arado, são livros dedicados a debater sobre pessoas marginalizadas, sobre pessoas invisibilizadas, esquecidas socialmente, e que ainda assim lutam de uma forma criativa, de uma forma intensa, para manter sua vida, para manter seus direitos, para manter suas capacidades, né? Então, o que me chamou muita atenção para esse livro, e até para levá-lo, né, na viagem, foi que, apesar de desconhecido o autor, o Itamar ele ganhou em 2018, com Torto-Arado, um prêmio Leia de Literatura, sabe?
Esse prêmio é oferecido pelo Grupo Editorial Leia, lá em Portugal. Se eu não me engano, desde 2008 que esse prêmio é dado. O ganhador ganha cerca de 500 mil reais, sabe? Em euros, mas convertendo dá mais ou menos aproximadamente 500 mil reais. E nessa premiação, até hoje, só um autor brasileiro ganhou. O segundo autor foi Itamar Vieira Júnior por Torto Arado. E em 2019, ano passado, os jurados, os mesmos jurados que deram o prêmio unânime para Torto Arado, foi por unanimidade que Torto Arado ganhou, esse júri, em 2019, não premiou ninguém, porque considerou que em 2019 não houve nenhuma obra com valor literário que merecesse ser publicado pela Leia. Sabe? Então isso me chamou a atenção, porque o que tinha em Torto Arado, o que Torto Arado supera, né, as expectativas de um júri tão exigente, né? E quando a gente vai ler, a gente percebe essa riqueza, sabe, que faz com que esse livro transcenda temáticas regionais do Brasil, que ele se passa numa comunidade no Nordeste brasileiro, sabe, e se estenda a uma discussão praticamente universal, sabe, de superação, de luta, sendo um livro que ele é atravessado por temáticas diversas como construção de quilombos, a condição feminina, a violência contra a mulher, a umbanda, o candomblé, a luta por direitos, a ocupação das terras, a relação de irmãs, entre duas irmãs. O tema principal desse livro atravessa a relação de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, sabe? E como ele consegue fazer um livro com temáticas tão diversas, sabe? E ele consegue fazer um livro leve. As temáticas estão todas lá, os problemas sociais são discutidos, mas não de uma forma maçante. Ele atravessa uma linha de sensibilidade, através da história da Belonísia e da Bibiana, que você sente muito material os personagens. Você sente eles muito vivos, muito verdadeiros, né? Não são personagens que soam artificiais. Tanto é que eu acho que Belonísia e Bibiana, elas têm tudo para entrar no cânone da literatura brasileira, sabe? Se Torto Arado não for considerado um dos clássicos da literatura brasileira no futuro, vai ser uma injustiça literária com essa obra. Tá? O Humberto Conzo, de um canal que eu gosto muito, chamado Primeira Prateleira, ele disse que Torto Arado já nasceu, é um livro que já nasceu clássico, e eu tendo a concordar com ele, sabe? É um livro necessário, é um livro, mesmo sendo escrito por um homem, é um livro que atravessa a voz de três mulheres. O Itamar mesmo diz que esse livro é eminentemente feminino, porque quando você vai ver no sertão, nos quilombos, sabe, os homens morrem muito mais cedo que as mulheres. Os homens ou vão embora para tentar construir uma vida melhor para a família em outra cidade, deixando as mulheres e filhos para depois buscá-los, ou morrem pelo excesso, pelo trabalho, pela exposição às adversidades. Então as mulheres geralmente sobrevivem aos homens, e elas são grandes protagonistas dessa obra. Inclusive nesse livro aqui, as mulheres sobrevivem aos homens no processo, né? Então é um livro sensível, é um livro necessário, e é um livro que, com certeza, a leitura dele valoriza seu tempo de vida, sabe? E se você puder comprar um único livro esse ano, eu sugiro para você
Torturado. Tá? Um abraço para vocês.